Olá a todas e todos. É um prazer hoje ter aqui com a gente a professora Anete Abramovics, professora da Faculdade de Educação da USP e uma grande pesquisadora da Sociologia da Infância. Anete, muito bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, mas eu não sou grande, não. E é um prazer estar aqui, Gabi, para a gente bater um papo, na verdade, sobre a Sociologia da Infância. Vamos conversar um pouquinho. Isso mesmo. E para quem está chegando agora, querendo conhecer um pouco, não tem ideia do que seja, como que você apresentaria para as pessoas, Anete? O que é Sociologia da Infância, para quem não sabe nada? Então, Gabi, primeiro não tem ninguém que não saiba nada sobre Sociologia da Infância, mesmo que ache que não sabe nada, porque, na verdade, todo mundo sabe alguma coisa sobre criança, infância, é uma coisa muito difundida, né? Mas, assim, a Sociologia da Infância, para entender a Sociologia da Infância, a gente tem que entender uma coisa que se chama campo científico, assim, né? Porque eu posso dizer assim, o que é a Sociologia da Infância? A Sociologia da Infância, ela é um campo científico, né? Mas aí você ia me perguntar assim, mas o que é campo científico? Campo científico foi, por exemplo, quem cunhou esse termo campo científico foi um pesquisador muito conhecido, um sociólogo que já morreu, francês, chamado Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu, ele falou, né, sobre campo científico, que é um conjunto simbólico, né, de debates científicos e simbólicos sobre determinados assuntos. Então, a gente pega um assunto, por exemplo, criança e infância, constitui-se pesquisadores, pesquisadoras, tem esse objeto, e se começa uma disputa teórica em relação a esse campo, em relação a esse alvo, que se chama criança e infância. Todo campo científico, ele é um campo de luta, isso que é interessante. Luta teórica. E é exatamente essa luta teórica que faz com que o campo científico avança. Por quê? Porque cada um vai acrescentando uma coisinha em relação ao outro. Então, a sociologia da infância, ela é o quê? Um campo científico, onde se reuniu pesquisadoras, pesquisadores, para debater, para pesquisar, para compreender, para criar epistemologias e metodologias a partir, em relação a um objeto. Qual? Criança e infância. Agora, é lógico que a sociologia da infância e esse campo científico, ela se constitui de maneira muito diferente em um ou outro país, né? Porque essa coisa de campo científico é muito próprio da França. A França, sim, são campos científicos muito organizados. Então, pesquisadores, por exemplo, que estudam infância, estudam infância. Pesquisadores que estudam gênero, estudam gênero. Pesquisadores que estudam raça, estudam raça. Eles não misturam muito um campo, assim, que nem nós. A gente estuda raça, gênero, criança, infância. Lá tem uma coisa, campo científico é uma coisa séria, né? São pesquisadores e pesquisadores debruçados sobre um determinado área. Então, por exemplo, eu me sinto mais familiarizada com a sociologia da infância francesa, depois, e brasileira, óbvio, mas a sociologia da infância francesa, ela publica, em 1998, numa revista internacional de sociologia da educação chamada Educação e Société, organizado por uma pesquisadora chamada Régine Sirottat, vai publicar o primeiro número reunido sobre sociologia da infância. Veja bem, em 1998, a sociologia da infância. E como a sociologia da infância se organiza? Mesmo porque a Régine Sirottat,
que é um nome assim, muito importante da sociologia da infância, ela vem da sociologia da educação. Ela era uma socióloga, discutiu reprovação, escola, todos os temas vinculados à sociologia da educação. Ela vem desse campo da sociologia da educação para a sociologia da infância. E como que vem? Porque, assim, a sociologia da infância francesa, ela faz uma operação, uma fissura, uma rasura em 2 campos científicos, que não é pouca coisa na França, porque tinha o campo científico da sociologia da educação muito bem formado, até hoje no Brasil nós temos no curso de pedagogia a sociologia da educação. É um campo vigoroso, forte, que estuda o quê? O sistema escolar, né? Assim, sociologia da escola, Bourdieu, Passeron, todos os teóricos, um pouco da sociologia da educação. E tinha, na França, a psicologia do comportamento, a psicologia do desenvolvimento. Você imagina a importância do Piaget na França. Piaget e todo aquele arsenal teórico da psicologia do desenvolvimento, da educação e do comportamento. E a Sirota mostra que a sociologia da educação, ela estudava a estrutura escolar, a coisa sistêmica, mas a criança, o aluno, ele aparecia assim como uma nuvem, como um cenário. Sempre se pensou assim, o professor, o sistema, como que a desigualdade social reproduz na escola, era uma coisa muito sistêmica. E o aluno e a criança, eles apareciam ali, mas não era o grande objeto da sociologia da educação. Por outro lado, tinha a psicologia do desenvolvimento e do comportamento, que via a criança mais no seu percurso na direção do adulto. Então, interessava a criança as suas fases de desenvolvimento e de comportamento, mas daquilo que chegaria na madurez adulta. E a sociologia da infância, ela vem exatamente fissurar esse campo. É uma microsociologia, de alguma maneira, e que ela vai olhar para a criança, ela vai dar textura a essa criança, vai dizer quem é essa criança, como essa criança, esse corredor, como que é esse corredor que a leva de criança a se tornar aluno. Como é que essa criança, quando que essa criança habita essa estrutura chamada infância. Então, a sociologia da infância francesa opera essa rasura entre 2 campos científicos muito sedimentados para olhar a criança. Anete, e tem uma coisa que eu acho muito interessante da gente ver, porque tradicionalmente, pelo menos aqui no Brasil, quem olhava para a criança, né, era a psicologia do desenvolvimento, a educação, o serviço social. Por que a sociologia resolve olhar para a criança e para a infância? Assim, qual que é a diferença dessa perspectiva sociológica? Por que uma sociologia olhando para a infância? Então, a sociologia, porque foram sociólogos que, na verdade, construíram esse campo, que eles estavam preocupados, na verdade, tanto que ela fala que é um pequeno objeto insólito a infância, que é uma sociologia, uma espécie de sociologia da cozinha, porque os sociólogos mesmo nunca se preocuparam com a criança e a infância. A mesma sociologia, assim, o grande objeto da sociologia nunca foi a criança e a infância. Por isso que ela fala, é uma sociologia de um pequeno objeto insólito. É uma sociologia da cozinha. Por quê? Porque a sociologia sempre se preocupou com os grandes temas da sociologia. Grandes temas, porque os grandes sociólogos são homens, né? Então, a sociologia do trabalho, principalmente, né? A sociologia do trabalho é um clássico até hoje.
E foram sociólogos, pesquisadores sociólogos, que começaram a pensar, a partir da próprio repertório sociológico. Então, eles tomam Durkheim, por exemplo. Durkheim, ele pensava o processo de socialização, mas achava que a criança era um objeto dos processos de socialização, de que as crianças eram socializadas. Então, a sociologia da infância, ela vai tomar esses pressupostos sociológicos e fazer inversões. Ela vai falar, não, a criança não é só objeto de socialização, ela não é só socializada, mas ela socializa. Ela tem uma autoria social. Então, quer dizer, tem algumas, todas as ferramentas teóricas na qual a sociologia clássica ela lida para fazer o debate sociológico, a sociologia da infância vai tomar esses mesmos repertórios analíticos, quais são? Ator social, agência, processos de socialização, protagonismo, e vai tomar essa caixa de ferramentas analítica para pensar a criança. Então, é a sociologia mesmo. Então, o que é uma sociologia da infância? É pensar os processos de socialização a partir da perspectiva da criança, que não é uma perspectiva adulta. Parece simples, mas é muito sofisticado, porque o sociólogo tem que se perguntar qual perspectiva eu devo adotar para entender a perspectiva da criança. Então, toda uma epistemologia e toda uma metodologia tem que ser refeita a partir desse novo objeto insólito chamado criança e infância. Chamado criança, né? A infância vem depois. Então, é um repertório mesmo sociológico, né? Você pega, por exemplo, tem um trabalho, parece, tanto que quando chegou no Brasil, o pessoal nem deu bola, imagina. A Cirrotá foi discutir os aniversários. Então, um Brasil cheio de desigualdade social, de racismo, de abandono, e como que o Brasil se dá o luxo de pensar os aniversários. Mas o que ela estava discutindo ali, a Cirrotá, é quase uma sociologia da infância pura. É como a criança sai de uma identidade familiar para uma identidade social. Então, o aniversário é a construção de uma identidade social chamada infância. É a entrada da criança quase nesse ritual infância, com o aniversário e todos os seus rituais de convite, quem chama, os presentes, blá, blá, blá. É uma sociologia pura. Agora, o Brasil é um pouco diferente, eu estou falando uma sociologia francesa. E apesar de que mesmo na sociologia, quando se estudava criança, tem temas clássicos que a sociologia sempre tomou. Por exemplo, mortalidade infantil, abandono escolar, trabalho infantil, são clássicos. Podemos dizer que isso faz parte também da sociologia da infância, mas não é o debate do sujeito, né? Porque a sociologia é sempre isso, a relação entre a estrutura e o sujeito, né? Então, o sujeito, criança, esses temas que eu falei também fazem parte da sociologia da infância, mas a sociologia da infância, ela tentou pegar, assim, essa criança, o quarto da criança, os desejos das crianças, o olhar da criança. Muito legal essa perspectiva da gente entender como a sociologia nos traz essas ferramentas analíticas para olhar mesmo para a criança, para a infância, e quantos temas a gente começa a perceber que vão construindo essa infância, né? A sociologia francesa tem importantes contribuições. Mesmo antes da Cirrotá, em 98, né? Teve o Moos, né? Que eu queria que você falasse para a gente também um pouquinho, Anete,
de um texto que ele escreveu, quer dizer, já existia uma sociologia da infância em germe, mas que não foi publicado, né, e que aparece só muito depois. E a Liane Moser, que também acho que tem um trabalho bem importante para a gente contar para o pessoal. Não tem, exatamente. Falando da França, é lógico, mas assim, uma coisa, mesmo aqui no Brasil, nós vamos ter obras, nós temos Florestan, nós temos a Virginia Bicudo, nós vamos ter pequenos trabalhos pontuais que vão depois, lógico, serem retomados para a constituição do campo científico. Então, não é assim, a sociologia de infância na França chegou em 1998, lógico que não, vários trabalhos. O Moos, ele escreve um texto, chama 3 observações, né? 3 observações... Sobre a infância. Sobre a infância. Ele é sobrinho, né, do Durkheim, e é um texto terminal, assim, um texto que ele ia apresentar num congresso de sociologia da infância, e ele acaba não apresentando esse texto, mas nesse texto, tanto que fomos nós que traduzimos esse texto, quando eu estive na França, eu consegui recuperar, e acho que a primeira tradução, não, proposições, e o Moos, ele trazia já todos os elementos daquilo que se constituiria de uma sociologia da infância. A necessidade de uma geografia, o que é o tempo social da infância, as brincadeiras, como que os grupos se socializam. Então, tem o Moos, e tem um trabalho da Moser, ela fez um trabalho estupendo sobre creches, ela faz a historiografia, a genealogia da creche, como é que surgem as creches na França, e é uma socióloga bastante importante, com uma produção importante. A sociologia inglesa é diferente, ela vem antes até, né, da língua anglo-saxônica, tema das migrações, e quem trabalha um pouco isso foi a Montavon, né? Então, a sociologia anglo-saxônica, ela, se não me engano, é da década de 1920. Então, é muito anterior. Então, é uma sociologia da infância muito anterior. É isso mesmo. A sociologia da infância inglesa é da década de 20, o texto do Moos é de 37. E o trabalho do Florestan Fernandes no Brasil da década de 40. Né? Então, você vê, na verdade, é a própria constituição da sociologia, né? No fundo, que o Florestan estava fazendo. O Florestan nunca se preocupou com criança. Isso nem era objeto dele. Mas o que a gente tinha, na verdade, era uma sociologia se fazendo como ciência, né? E a sociologia da infância, para se constituir como campo científico organizado, isso ela vai pegar todos os elementos dessa sociologia. Então, digamos que de 20 a 40, nós temos uma efervescência sociológica, né? No Brasil, eu diria que uma das primeiras percursoras desse campo, sem dúvida, é a Fulvia Rosenberg, né? A Fulvia Rosenberg, ela é muito importante, vamos dizer, lógico que nós temos outras pessoas, nós temos a Ethel Kominski. A Ethel Kominski, a gente até fala dela nesse livro aqui, Estudos da Infância do Brasil, eu acho que é um livro muito importante, que a gente lembra da Kominski, da Ethel Kominski, porque ela foi uma socióloga, ela está viva, ela está nos Estados Unidos, tanto que ela foi uma das primeiras a constituir um grupo de sociologia da infância no ISA, né, nos congressos sociológicos. Ela fez ciências sociais em 73, e ela foi uma das primeiras brasileiras a cunhar, como palavra-chave, o seu trabalho, sociologia da infância. Mesmo que a Fulvia Rosenberg já tenha trazido muitos elementos para se pensar uma sociologia da infância.
Eu diria que a sociologia da infância brasileira, ela vai aparecer mais ou menos na década de 90, estou falando como científico, lógico que teve muitos trabalhos, quando muitos brasileiros começam a fazer pós-doutorados com sociólogos da infância, em especial em Portugal, com o Sarmento, com o Manuel Sarmento. Ele tem uma escola importante, né? Ele tem exatamente a Escola do Minho, que é a Universidade do Minho, que é uma universidade sobre sociologia da infância, e ele vai formar muita gente dentro desse campo, né? Mesmo a Fúvia nunca se admitiu como uma socióloga da infância. E mesmo no Brasil, tem uma coisa curiosa, diferentemente de outros lugares, a sociologia da infância, ela se aproxima muito da educação infantil. E isso é uma particularidade brasileira, né? Muita gente da educação infantil se aproxima desse campo da sociologia da infância. Mas a sociologia da infância brasileira, ela se faz assim em muitos braços. Tem uma coisa que eu pensei em contar que é muito interessante. Tem, por exemplo, a educação infantil, é curioso, o que é, veja bem, o que é um campo científico. No Brasil, a educação infantil se estudou muito os parques infantis, né? Mário de Andrade. E sempre tinha uma concepção, tem-se uma concepção do caráter renovador dos próprios parques infantis. Só que, veja só que curiosa, nunca os parques infantis, recentemente, os parques infantis foram revisitados pelas relações raciais. E, olhando os acervos, por exemplo, do Florestan Fernandes, se achou uma orientanda da professora Andrea Moruzzi, achou um pequeno documento elaborado por Francisco Lucrécio, que ele vai permitir a gente reler acerca dos parques infantis, e ele vai mostrar como a questão racial estava presente, como tinha um racismo presente lá. Ele mostrava que existia um tratamento diferenciado para as crianças negras. Agora, veja, isso é campo científico. Quer dizer, quando eu introduzo uma perspectiva racial, eu faço esse campo avançar. Então, não dá para falar dos parques infantis somente do seu aspecto idealizado, daquilo que ele teve renovador. E é lógico, porque nesta data, o Brasil, a questão racial, ela inundava o tecido social brasileiro. Agora, podemos dizer que isso também é uma espécie de sociologia da infância, porque as relações raciais é um marcador social, né? Então, olhar para a criança, eu tenho que olhar a criança nos seus marcadores sociais. Mas aí eu fui para todos os campos possíveis. Mas eu queria comentar essa proximidade, na realidade, da educação infantil com a sociologia da infância, que é uma característica brasileira, né? Tanto que grandes professoras, você pega a Heloísa Federal de Santa Catarina, mesmo a Fernanda Miller, da UNB, muita gente que é da educação infantil tem esse repertório da sociologia da infância também. É isso. É isso. E eu queria comentar, olha só para finalizar, queria comentar, veja bem, se nós pegarmos a sua tese, então vamos pegar a sua tese, que é... Isto não é uma criança... Teorias e métodos para o estudo de bebês na sociologia da infância. Então, você começou a estudar a sociologia da infância. Então, você viu que ali, sociologia da infância, lidava com alguns instrumentos analíticos. Quais? Geração, cultura infantil. Nós não falamos nada sobre isso, né? Geração, cultura infantil, relação entre pares.
Quando você foi estudar os bebês, você falou, poxa, mas esse conceito aqui não cabe, porque os bebês não estão fazendo isso, eles não estão centrados no sentido, porque a cultura é uma organização de sentido. E eles não têm exatamente pares. Aí você começa a ver que todos aqueles conceitos da sociologia da infância não servem para pensar bebê. E aí o que você propõe? Então é o estudos de bebê. Veja bem, abriu-se um novo campo a partir da própria sociologia da infância, que é o estudos do bebê. Mas aí você vê que isso também não é novo. Tem uma antropologia do bebê já feita. Então, você vai recuperando outras coisas, mas aí se propõe assim, se propõe um novo campo, os estudos do bebê. E olha que curioso, se a gente pergunta para uma criança já sabia desde sempre que bebê não é criança, tanto que ela fala assim, né? Eu não sou mais bebê, porque a criança já sabia que bebê é uma coisa e criança é outra. Agora sim, então tem os estudos do bebê. É quase um campo com ferramentas próprias, né? Coisas próprias. Então é isso, eu nem falei da cultura da infância, Florestan fala, é um dos precursores. O Florestan seria muito mais importante na sociologia da infância mundial se ele falasse inglês, né? O fato dele falar português, escrever em português, muitos da importância dele não teve essa reverberação. Mas o Moos falou em cultura infantil e o Florestan também falou em cultura da infância, de como que as crianças se socializam. E ele queria ver no microcosmos todas as relações sociais, porque ele estava pensando a sociologia, estava formando a sociologia brasileira, né? E não podemos deixar de destacar que a gente, também no nosso estudos da infância no Brasil, a gente retoma a Virginia Bicudo, que foi ela teve uma invisibilidade social por ser negra e mulher e psiquiatra, mas a importância dela para os estudos da infância é extremamente importante, e que a gente também recupera ela. Por mais que todo mundo fala do Florestan, mas a Virginia Bicudo é essencial para os estudos da criança e da infância. Essa questão racial, de fato, era uma marca muito forte, né? Assim, que permitia alguns autores serem conhecidos e outros não, né? Exatamente. Recentemente, a gente descobriu publicações do Guerreiro Ramos, que era um sociólogo que discutia infância negra, saúde da criança negra no campo da sociologia, e também ninguém conhece no Brasil, né? Então, a Virginia Bicudo ficou apagada, outros autores negros vão ficando apagados em prol do protagonismo dos pensadores brancos, e acho que isso que a gente tem também trazido muito quando a gente faz essa interlocução entre raça, campo científico, acho que esse é e mesmo isso, grupo. E mesmo isso, né? A Sirota fala, né? Quer dizer, a sociologia era extremamente masculina e os temas relativos à criança, um homem vai estudar aniversário, um sociólogo. E agora é muito fundamental. Hoje essa sociologia, ela produziu o direito das crianças, enfim, teve conquistas do ponto de vista amplo, né, social, a hora que você fala que a criança, ela fala por si próprio, porque todos os atores sociais falam por si próprio, a mulher, os negros, LGBTI+, mas as crianças não, elas são o tempo inteiro faladas, elas são o tempo inteiro invisibilizadas, há uma hierarquia discursiva na qual aquilo que ela fala não vale nada, e há falas que valem muito, né? Então, a sociologia da infância é muito importante quando ela realmente dá uma teoria social, uma agência para as crianças, né? Então, bem-vindos, espero que vocês gostem desse campo, bem-vindos ao campo da sociologia da infância, espero que tenha sido um pouquinho disso, tenha servido. Foi ótimo, Anete, eu te agradeço imensamente. Foi muito bacana, espero mesmo que vocês gostem.
Para quem gostar, vai encontrar muita coisa aí para ler na internet, nas livrarias. Então, seguimos juntos aí estudando e tentando conhecer um pouquinho mais das crianças para contribuir nessa luta por uma melhor qualidade de vida para elas, pelo direito delas falarem, delas se expressarem, delas participarem da vida social. Muito obrigada a cada um e cada uma de vocês. Até mais.